Bom dia, eu sou a Aline Ferreira, estudante do curso de Pedagogia da Unifax, Paulo Aldo de Freitas. Estamos aqui hoje com a pedagoga Elma Lúcia e viemos aqui fazer uma entrevista com ela sobre o seu perfil profissiográfico. Bom dia, Elma Lúcia. Bom dia. Primeiro queremos saber de você por que escolheu a profissão Pedagogia. Bem, essa escolha foi feita logo na minha decisão profissional mesmo, né? Na minha adolescência ainda, né? No velho curso de magistério, né? Então, entre as opções que me eram oferecidas na época, a que me trouxe mais identificação foi a pedagogia, né? Por gostar de criança, por gostar de ensinar, né? Considerar que já tinha uma certa paciência para lidar com essas situações, né? Apesar de ser algo assim que eu fui aprendendo realmente o que é ser pedagoga ao longo da minha carreira, de início foi essa decisão, né? E era assim muito cômodo para a família, né? Para quem me acompanhava tomar essa decisão, porque não era algo distante do que eles já presenciavam e de certa forma trazia uma certa referência, né? Minha filha vai ser professora, teve um certo orgulho assim, né? Naquela época ainda havia uma valorização dessa profissão, pelo menos no meio familiar. Interessante. E assim, uma vez que você tomou essa decisão, comunicou à família, que bom que a família realmente aceitou com muita tranquilidade, né, essa profissão. Mas que desafios você considera assim, importantes que você pode vencer dessa caminhada, assim, entre o magistério e a opção realmente por pedagogia? O adentrar, se inserir nesse ambiente universitário, como foi esse processo? Gostaria que você Eu comecei as minhas primeiras experiências em sala de aula e comecei a perceber também a necessidade de buscar um melhor aprofundamento nessa área, né? Quando eu procurei fazer um vestibular na área de pedagogia e fui bem sucedida, consegui fazer um bom curso. E assim, a grande dificuldade foi aliar realmente o que a gente estudava, o que a gente aprendia, o que a gente via dos teóricos, à prática. Porque o sistema educacional é muito caótico, brasileiro, né? Principalmente em relação à escola pública, né? Então, logo no estágio ainda, na pedagogia, eu tive um choque, né? Por causa da condição mesmo, econômica principalmente, né? Porque você vai estagiar numa escola pública, numa localização muito carente, muito distante da sua realidade, apesar de que eu não sou uma pessoa de posses, né? A minha infância, mas foi desafiador. Mas foi desafiador porque era distante da minha realidade, porque chegava a ser um nível de miserabilidade, né? Gente, então isso foi difícil para você? Foi difícil, porque a gente, até eu me questionar o que é ser criança, foi um grande questionamento que eu vi no meu estágio de pedagogia. Porque a gente tem um conceito de criança, né? De algo defeso, de alguém que precisa de cuidados, de alguém que é inocente, e eu não via isso na realidade que eu presenciei lá, naquela determinada escola. Interessante. E diante dessa realidade, esse confrontamento entre teoria e prática, essa condição que você vivenciou, você pode tirar disso coisas importantes que você agregou na sua profissão hoje? Assim, que momentos que marcaram você e que foram decisivos na sua formação, assim, né? Nessa continuidade por lutar pela pedagogia? Então, depois desse choque inicial, eu aprendi a olhar a criança e mesmo com aquele mesmo olhar, procurando resgatar realmente a infância da criança, né? Porque às vezes é negado para a criança o brincar, é negado o escolher, é negado o poder de decisão, que isso tudo vai gerar autonomia na criança, e às vezes isso é negado. Então, eu procurei, na medida do possível, né? Porque mais tarde eu voltei a trabalhar em escola pública, já sendo concursada, e eu procurei apresentar às crianças essa possibilidade, apesar de ser ainda muito difícil por causa do sistema, né? A escola que eu estou lotada ainda, até hoje já vou fazer 10 anos, né, da escola pública, não oferece condições estruturais para a gente ter um trabalho eficaz como pedagogo. Interessante. E assim, nesse histórico seu de pedagogia, percebo que você adentrou aí pela condição do concurso público,
né? Então, assim, o curso de pedagogia te deu essa possibilidade de fazer, ir para partir mesmo para essa linha do concurso público. E assim, além disso, além dessa sua formação em pedagogia, você sendo concursada, você sonhou mais alto, você ficou estagnada, achou que o curso parou por aí, ou você buscou construir novas coisas, novas possibilidades que o curso poderia te oferecer? Então, todos esses questionamentos, né, sobre o aprender, o ensinar, o educar, que formas eu poderia ter de alcançar aquele aluno, me fez buscar psicopedagogia. Né? Ah, que interessante. Né? Eu me especializei como psicopedagoga, porque a gente consegue ter um olhar mais específico e aprofundado na criança. E isso, assim, facilitou em algumas situações o meu processo de profissional, né? Que legal. Então, você acredita que essa opção por psicopedagogia já foi uma realização que você, digamos, já alcançou através da especialização pós-curso de pedagogia, não é? É uma construção mesmo, né? A gente, como educador, a gente tem que ser, como eu poderia dizer, a gente é o construtor do nosso saber também, né? Que legal. Então, se você tem desafios, tem interrogações, você busca e consegue encontrar em teorias, em estudos, isso vai dando o alicerce, né, para você se desenvolver profissionalmente. Que coisa boa. Então a gente vê como é importante a busca do profissional em estar construindo realmente o seu perfil enquanto profissional de pedagogia. Então eu gostaria de perguntar a você, Elma, dentro dessa expectativa, quais realizações que você teve no âmbito pessoal, no âmbito profissional e organizacional? Você poderia dizer pra gente, no profissional, o que você alcançou? O profissional, eu poderia dizer que um dos grandes objetivos foi ter passado no concurso público, né? Porque antes eu era professora apenas da área privada e, assim, posso dizer que não me trazia as realizações que me trouxe na escola pública, apesar da grande dificuldade, porque na escola particular, o professor, eu acho que não é visto em sua inteireza, né? E já na escola pública eu fui recebida com muito mais valor, com muito mais dignidade, no sentido de ser ouvida, de minha voz e minha opinião ter valor, ter vez realmente. Então isso fez um grande diferencial, né? Ótimo. Então isso assim foi profissional, mas também pessoal, porque você fica bem, né? E o que mais você fala? Organizacional, assim, que diferença você fez enquanto profissional nessa instituição a qual você atua? Isso. Então, nessa mesma instituição, eu tive a oportunidade também de ser coordenadora por 1 ano e meio, mais ou menos, né? E, assim, aí, de forma mais afetiva, eu pude estar passando para as minhas colegas de trabalho a minha forma de pensar e deixar um pouco da minha prática ali com elas, né? E tentar desafiá-las também a avançar enquanto profissionais. Bom, muito obrigada, Elma. Então, estamos aqui com a pedagoga e psicopedagoga Elma Lúcia. Gostaria de agradecer, com certeza ela vai agregar, né, já agregou através desse relato dela, o quão importante é para nós a opção pela pedagogia. Obrigada. Estamos aqui, 3 alunos do curso de pedagogia, Joelma, Andreia, Aline, e assim, dando continuidade ao nosso vídeo, tá, falando sobre pedagogia, nós mostramos 2 vídeos onde fala um profissional na área de pedagogia empresarial e uma profissional na área de pedagogia escolar. Fica agora a nossa expectativa sobre o curso. Nós vamos falar um pouco assim, o que é que nós temos como expectativa para esse curso. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as nossas expectativas em relação ao curso. Nossa amiga Aline. Então, minha expectativa quanto ao curso é me habilitar realmente para uma formação acadêmica, trazendo para a minha profissão uma capacitação mesmo para atuar, fazer esse link entre a teoria e a prática. E eu acredito que a instituição e o próprio curso vai me dar vai realmente me dar essa capacitação. Então minha expectativa é de
ser um profissional de excelência realmente. O curso é atuar na área de pedagogia, tendo uma especialização futuramente em psicopedagogia, né? Não trabalhar só em sala de aula, mas também em outro âmbito, né? Hospitalar também, que é a área que o pedagogo pode atuar. E é uma área que eu gosto bastante, me identifiquei, né, quando fiz magistério. E o que eu espero do curso é me capacitar, né? Como a Aline mesmo disse, a expectativa que a gente tem é uma boa Formação, né? uma boa formação, instituição. uma instituição para a gente já ter referência, enfim. E você, João? O que é que eu tenho como expectativa? É aperfeiçoar, tá? Cada dia mais, pelo que eu já aprendi sobre o que nós tivemos como instrução das áreas de atuações, sobre o vídeo que nós tivemos, sobre os profissionais. Então, assim, minha expectativa mesmo é estar podendo atuar na área. Não sei se exatamente na sala de aula, como professor, mas como vimos que temos diversas áreas de atuação, entendeu? Nós temos expectativa aí diversas de poder atuar em qualquer área relacionada à pedagogia. Verdade. E assim, o que é interessante é que a gente pôde ver com isso também durante as nossas aulas, né? Assim, de PPP, que realmente a nossa mente expandiu, né, Jó? Como você mesmo colocou. De que nós não precisamos necessariamente só atuar na sala de aula. Isso foi uma coisa que realmente abriu um campo assim bem interessante, realmente. Assim, né? a pedagogia ela tem um campo muito amplo, porque assim, o pedagogo não é só professor de sala de aula, né? O que nós vimos no nosso conteúdo. O pedagogo tem muitas áreas diversas, um campo amplo de atuação, que não é conhecida, não é divulgada. Verdade. Porque, na verdade, quando se fala de pedagogo é o que? É professor. A gente só pensa que vai atuar nessa... Isso, pedagogo, ele é instrutor, tá? Em ONGs, empresa, ele é coordenador, ele é administrador. Treinador. E como a gente viu, por exemplo, durante as nossas aulas de PPP, a professora colocou, profissional que trabalha, por exemplo, na elaboração de livro didático, em grandes editoras. E você vê, então, a gente está tão principiante, né? Primeiro semestre, mas como tem sido bom, assim, porque com isso a gente realmente está firmado de que é isso que a gente quer, né? Na nossa formação. É verdade. Muito Aqui bom. também tem um questionamento para a gente dar um depoimento, tá? Um depoimento em relação ao questionamento que se coloca em pauta, como os conteúdos que a gente já trabalhou na nossa sala de aula contribui para a compreensão dessa área de atuação profissional e para a nossas escolhas. Então, assim, como nós acabamos de falar, tá? Eu acho que tudo é uma questão de resumo. Na verdade, tudo já se foi falado. Então, assim, o que contribui? Contribui que nós aprendemos que é um conteúdo muito amplo. Verdade. Como eu já falei aqui, área de atuações diversas. Nós aprendemos na sala de aula que o pedagogo, colocamos em vídeos a diversas áreas de atuações, que o pedagogo tem uma área muito ampla. A pesquisa que a gente fez, né? Assim, Isso. possibilitou também expandir os nossos conhecimentos mesmo na própria área e assim, até a condição mesmo da lei, da referência do referencial curricular, né? Exatamente. Assim, esse confrontamento do curso normal para esse curso agora. O que isso nos levou a nossas escolhas profissionais, entendeu? O que me levou? Eu creio que levou a Aline, porque na verdade a Aline já atua na área, né? A Aline é diversa de professora. O que levou para a Andréia? A Andréia acho que é mais ou menos o mesmo caso, né, Andréia? É verdade. Andréia Eu já trabalhei atuou. já na área, que leva a gente a se seguir é o amor da profissão. O que é ser pedagogo? Eu vim saber o que é ser pedagogo aqui. Porque eu não sabia que... Eu sabia que teria o pedagogo dentro de um hospital, mas não sabia de que forma era trabalhado na área hospitalar e na empresarial. Porque a gente tem aquela concepção de que pedagogo só é para a sala de aula, só é para o âmbito escolar. E não, o curso ele mostra que não é só isso. Ele mostra outro lado. O pedagogo
tem um valor que muitas vezes a sociedade não dá.